Boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal e começamos hoje com uma situação causada pelo transbordo da bacia de retenção da Catumbela, na zona da Mabor, distrito urbano 11 de novembro, aqui em Luanda. Onde há casas cercadas pela água e famílias aflitas. O receio é que com a chuva o quadro piore. Um bairro cercado pelas águas provenientes da bacia de retenção da Catumbela, na Mabor, no município do Kazenga. A chuva da madrugada desta sexta-feira agravou a situação dentro das casas de muitos moradores. De vez que o mano viu lá dentro, conforme está, as coisas estão em cima das paredes, dos muros, aonde, outras coisas assim. Mas estamos só pedindo uma ajuda. Assim, com essa chuva que está vindo, não sabemos o que vamos fazer. Nós todos aqui estamos a sofrer um sofrimento, conforme o mano viu. Lá atrás, de jeito também está lá, está cheio. Não estamos a conseguir. Estamos com os corações mesmo difíceis aqui, estamos mal. Ninguém consegue comprar mobília para pôr em casa porque estamos à espera da água da chuva. Em todos os sítios, as lagoas dos outros foram reabilitar. O que esse Catumbela, esse bacia de Catumbela, que não olham também para nós. É assim, quase em todas as casas, muros altos para impedir a passagem da água, tudo por conta da bacia de retenção da Catumbela, que está a deixar várias casas aqui na Mabor inundadas, como por exemplo aqui no quintal da Tia São. A água começa a nascer. Com cerca de 11 membros na família, Tia São, como é carinhosamente tratada, passou a caminhar sobre esta muleta depois de ter sofrido um acidente em casa enquanto chovia. Todos os anos, quando cai chuva, nós perdemos os nossos haveres. A chuva tornou a voltar de novo, estou nessa situação. Aconteceu um acidente, nesse dia choveu, eu saí do quarto de casa para ir ao quarto de banho, só aí escorreguei e caí. É uma dificuldade por causa do muro que está à porta, tem que pular, as crianças têm que pegar, meter para fora, chega tarde, voltar mais lá. Quando chove, muitas famílias refugiam-se nos tetos das casas. Algumas não resistiram e abandonaram as moradias. O foco de mosquitos aumentou e, por isso, a população pede a intervenção de quem de direito. Enquanto não tem casa para nos dar, urgentemente precisamos de uma motobomba. A quantidade de água é muita. A população está abandonando as casas. Aquele que não tem onde para ir, está a viver dentro das casas, mas em cima dos bidões. Essas pernas, nós todas essas pernas, cheias de feridas das águas, a maioria que viviam aqui, outros fora, mas nós mesmo, como temos fé, o Deus está mesmo conosco, não temos para onde ir, estamos aqui. Localizado no distrito urbano do 11 de novembro, o bairro da Mabor, pertencente ao município do Kazenga, tem uma população estimada em mais de 1 milhão de habitantes. Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Situação do país em relação ao VIH-Sida, testes e casos positivos da doença na balança de registros. Conjuntivite contagiosa, desenvolvimentos sobre o alerta de prevenção e o nível de informação no meio social. Fenómeno das construções em terraços de prédios, o perigo da negligência em reflexão na reportagem da semana. Venda ilegal de medicamentos, detenções e o volume apreendido na senda das operações de combate. Ano Judicial 2024, o Presidente da República recomenda firmeza no combate aos crimes no país. Vida do país, decisões e resultados da reunião do Conselho Econômico realizada hoje em Luanda. Parceria, Japão promete ajudar Angola no desafio de eletrificação total do país. Temos o que acontece fora de portas e, como sempre, as novidades que marcam o desporto nacional e internacional. Bem-vindo ao melhor da informação. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política.
contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Dados sobre a situação do VIH-Sida no país. Mais de 1 milhão de testes da doença foram realizados no ano passado. E deste total, segundo as autoridades de saúde, 5.000 pessoas testaram positivo. As províncias fronteiriças como Cunene e Cubango são as mais afetadas. A discriminação pode acontecer em qualquer lugar, seja numa instituição de saúde, no trabalho, na escola, em casa, nos ambientes da vida social ou na comunidade. Instituída no dia 1 de março de 2014, o Dia Zero Discriminação celebra o direito das pessoas a uma vida digna e produtiva, sem importar a sua condição de saúde, classe social ou até mesmo a idade. Um dos grupos mais afetados pelo preconceito social é formado pelos portadores de VIH-Sida, mas para muitos angolanos a doença não afeta a sua relação social com essas pessoas. Podemos conviver com essas pessoas, porque é uma doença que se transmite por via sexual, por objetos cortantes, não é por conviver assim. É possível, sim, posso viver desde que ela obedeça às normas do que é previsto pela lei. Tipo, termos certos cuidados em relação para evitar a contaminação. Eu vou conviver com esse tipo de pessoa normalmente, porque a SIDA não é transmissível pelo toque. Em 2023 foram realizados no país mais de 1 milhão de testes para VIH. Destes, 5.000 foram positivos. Todas as províncias do país, em 2003, nós tivemos 1.992.071 testes e destes, 5.074 foram positivos. Portanto, isso dá uma percentagem de 2,5%. Portanto, em relação às crianças e adultos que iniciaram o tratamento antirretroviral, nós tivemos um total de 2.176 crianças e 36.318 adultos, fazendo um total de 38.494. O diretor do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA disse que precisam de um software mais sofisticado para cadastrar os dados. Com o DHIS2, por isso é que eu disse há bocado, que vamos tendo cada vez melhor recolha de dados, mas precisamos de aprimorar, precisamos de ter um software que abranja o país todo. Neste momento, o Ministério da Saúde está a trabalhar seriamente nisso. A organização está preocupada com a venda ambulante de preservativos na rua. Não temos ruptura, mas estamos numa fase em que temos que ser um bocado mais parcimoniosos, porque depois que aconteceu o Covid, já lá vão 2 anos e tal, as fábricas ainda não conseguiram acertar com as quantidades que nós precisamos. Mas é função do Instituto distribuir os preservativos. Agora o que é que acontece? E vocês têm visto, já passaram pelas ruas e vêm a fazer de leque. Aqueles preservativos todos são preservativos comprados pelo país. Ninguém vos engane. Andamos em busca e trabalhamos com o SIC para saber onde é que é a fuga. Nos tempos andamos a vender às vezes 20 conservativos. Agora estão a comprar pouco, não estão a comprar como antigamente. Não, só tem comprado. Antes havia mais clientes, mas esses dias aqui a clientela baixou um bocado. Não depende, há uns mais caros que vêm com caixas. Às vezes no mercado dos coanes. O Instituto Nacional de Luta contra a SIDA garante que, no momento, existem retrovirais suficientes no país para atender à demanda. O país está em alerta de prevenção contra a conjuntivite. O surto viral e hemorrágico da doença contagiosa já vai a uma escala preocupante. A mensagem das autoridades para a população é de cuidados redobrados face aos casos registados até o momento. A nossa equipa foi medir o nível de informação dos munícipes. A cidade de Luanda está a enfrentar um surto de conjuntivite hemorrágica contagiosa. Nos últimos dias, o número de casos da doença aumentou significativamente. No município de Cacoaco, encontramos uma família que contraiu a doença. Por intermédio mesmo da bebê,
Foi na escola, naquela de voltar, voltou com os olhos vermelhos. No dia seguinte também senti a mesma dor, os olhos também inflamados, ficou vermelho também. Eu apanhei por intermédio da minha esposa. Nesse caso, a minha filha vinha da escola e ela vinha com os olhos avermelhados. No dia seguinte, aquilo contaminou para minha esposa e, é claro, né? Ela contaminou para mim. Nesse caso, não pude sair de casa. E através mesmo dessa conjuntivite. O Centro de Saúde do Cascal tem registrado, em média, 2 casos de conjuntivite, tanto em adultos como em crianças. Desde janeiro a gente tem tido caso de conjuntivite aqui na pediatria. As idades dos 0 até os 5 anos de idade. Esse é um exemplo. Eu estou a falar com os óculos escuros porque estou mesmo com dor de vista. Já segunda-feira saí bem cedinho da minha casa boa, mas no período da tarde já comecei a sentir como os olhos tivessem areia. Então, um dos sinais é sentir como se fosse um formigueiro na vista e sentir areia. Então, depois a vista fica avermelhada e começa a sair a ramela. Temos recebido diariamente alguns casos. As áreas onde têm aparecido mais os pacientes que venham da área da Terra Vermelha e que venham do Golfo, que é o Bar Malange. O número de casos registrados nos centros de saúde pode não ser representativo, uma vez que alguns munícipes que contraem a doença não chegam às unidades hospitalares. Não cheguei de ir, porque geralmente essa é uma doença comum, né, que já viemos apanhados de a nossa infância e geralmente é aquela que por vezes diz não, mete aquilo, mas eu fui a uma farmácia, aconselhamento da farmacêutica, ela prescreveu umas gotas que estou a usar. Para quem ainda não contraiu a doença, as autoridades sanitárias aconselham a lavagem frequente das mãos com água e sabão. Para quem não apanhou, deve evitar levar muito os olhos ou as mãos aos olhos e o lavar constantemente o rosto, os olhos, é ideal, é importante, mas deve-se evitar a automedicação, não pegar qualquer colírio e levar aos olhos. Aliás, porque o olho até é um órgão muito melindroso, muito sensível, né? E podemos perder a visão caso usemos mão. Tenho aconselhado, primeiro, mandar a mãe lavar as mãos, não passar as mãos nas vistas e usar soro fisiológico para lavar e depois usar tetraciclina. Embora muitos casos da doença se resolvam sem complicações, a conjuntivite pode levar a problemas mais sérios, como úlceras corianas, cicatrizes e outras lesões. O Serviço de Investigação Criminal apreendeu grandes quantidades de medicamentos por venda ilegal nas ruas. Segundo o SIC, trata-se de toneladas e, na sequência da operação, foram detidos 3 cidadãos nacionais. No município de Cacoaco, as autoridades do Serviço de Investigação Criminal realizaram uma operação bem-sucedida para combater o comércio ilegal de medicamentos. Mais de 2 toneladas de medicamentos de diversos tipos foram apreendidas no mercado do Quicolo, conforme relatado pelo porta-voz do SIC, Manuel Alaiwa. Foi verificado tanto o mau acondicionamento desses medicamentos, ou seja, os medicamentos expostos ao sol, o que em si leva à adulteração destas substâncias medicinais e tornando-se naturalmente impróprias para serem administrados em pacientes, ou seja, impróprios para o consumo ou administração humana. Desta feita e em sede destas constatações, o SIC apreendeu aproximadamente um total de 3 toneladas de diversos medicamentos. Refira-se aqui que dentre esses fármacos estão também alguns da rede pública, ou seja, aqueles que não deviam sequer ser vendidos, mas foram também encontrados neste mercado a céu aberto. 3 indivíduos foram detidos durante a operação, porém, eles se recusaram a revelar a fonte da aquisição dos medicamentos. Em uma declaração à imprensa, Manuel Alaiwa enfatizou a importância de se recorrer às farmácias autorizadas para adquirir medicamentos, alertando sobre os perigos de se comprar esses produtos em praças públicas. Os infratores não revelam efetivamente as fontes, mas o SIC vai continuar a trabalhar para determinar a proveniência destes medicamentos. Há também antitúrgicos e outros medicamentos de combate à tuberculose,
que também foram encontrados neste mercado, que aliás não estão sujeitos à venda. São medicamentos que a rede pública fornece para os hospitais, para aqueles casos em que estão encontrados pacientes nesta condição. Portanto, o apelo também que fica, e em sede de tudo quanto foi verificado, é que os cidadãos devem sempre que precisarem dirigirem-se às farmácias, que são locais apropriados, para a compra de medicamentos e não nos mercados informais, sobretudo a compra de medicamentos em asta pública. O porta-voz do SIC enfatizou ainda a apreensão desses medicamentos ilegais como parte dos esforços contínuos das autoridades para garantir a segurança e a saúde pública. A comercialização ilegal de medicamentos representa uma séria ameaça à saúde dos consumidores e está em desacordo com as regulamentações e normas de segurança estabelecidas. No município do Quilamba-Quiache, as atenções voltaram a centrar-se na jornada de trabalho do governador Manuel Homem, que termina hoje. E com a realização no Distrito Urbano de Nova Vida da segunda sessão ordinária do Governo Provincial, que analisa, entre outras questões, o nível de cumprimento das prioridades no plano de ação. E quem acompanha esta jornada do governador de Luanda é a jornalista Fernanda Gonga, que entra a seguir com outros detalhes. Fernanda, boa noite. Ora, muito boa noite, Simeão Mondola, e também a Janete Meio-Dia, e a todos os telespectadores da TV Girassol. Desde o final da tarde de hoje, que o governador da província de Luanda, Manuel Homem, encontra-se reunido aqui no município do Quilamba-Quiache com vários diretores, inclusive também com a administradora municipal do Quilamba-Quiache, a fim de auscultar as principais preocupações que giram à volta deste município. Estão reunidos aqui no município do Quilamba-Quiache diretores ligados às finanças, diretores dos gabinetes técnicos, para, como já o dissemos, discutirem quais são os desafios socioeconómicos que giram à volta do município do Quilamba-Quiache. Dentre os pontos também serão discutidos a questão da infraestrutura deste município, que é caracterizada por vias que merecem ou carecem de alguma intervenção. Algumas vias, como nós já noticiamos ontem no Girassol Jornal, com características de buracos, vias esburacadas. Outro assunto também que está a ser discutido nesta reunião, que decorre a portas fechadas, é a questão do alargamento de espaços para a realização de atividades económicas, como espaços como praças, mercados, uma vez que ainda se assiste à realização de atividades de comércio desordenado. E também outro aspecto que está a ser analisado aqui é a necessidade também do alargamento de mais estruturas educacionais e hospitalares. A administradora municipal do Quilamba-Quiache há instantes falou que nesta altura estão em construção 3 obras do PIM, distribuídas entre obras do setor da educação como também da saúde, um setor que carece de alguma intervenção, segundo a administradora, uma vez que no seu relatório disse que o setor da saúde recebe 7 milhões de kwanzas por mês para execução e dar resposta às necessidades, sobretudo medicamentosas, facto que não satisfaz a demanda deste município, que atende a mais de 1 milhão de habitantes. E também estão em discussão outros desafios, outros assuntos relacionados a diversas áreas, como a área social. Há também neste município algumas famílias que enfrentam a situação de vulnerabilidade, e é também um dos pontos que está a ser apresentado aqui, não só pela administradora municipal, como também por vários diretores e vários atores que atuam aqui à volta desta circunscrição. Dizer que após esta reunião se vai emitir um comunicado final em que se saberá quais serão as conclusões desta cerimónia de auscultação que decorre a portas fechadas. Nós vamos continuar aqui a acompanhar tudo o que gira à volta daqui do município do Quilamba-Quiache, de onde se despedem Valdemiro Santos, Manuel Matamba e Fernanda Gonga. Muito boa noite. Boa noite, Fernanda Gonga. Detalhes sobre a segunda sessão ordinária do Governo Provincial de Luanda, que decorre no Distrito Urbano do Nova Vida, Quilamba-Quiache,
onde o governador Manuel Homem termina hoje a missão, jornada de constatação que teve lugar nesta quinta-feira. Essa situação já vivemos com ele há mais de 20 anos. Estamos a esperar a morte aqui. Construções, negligência e perigo. É preciso alertar que esses cidadãos estão a trazer um perigo para todo o edifício. Obras no topo da desordem. Nós dissemos na cave, está cheio de água. São pessoas que não têm onde ir. Fiscalização. Esse edifício do tempo colonial que já levam 50, 60 anos. É preciso haver uma fiscalização. Ao serem alteradas as cargas do edifício, condicionam a vida útil do edifício. Essas fissuras, a primeira vez que mexeu, abriu. Você está a dormir só com um olho. Você fecha os dois, apanhas um sono, você não sabe a que hora que isso desaba. O que está na base do fenómeno? É complicado ver-se nessa situação. Terraços. Na reportagem da semana. Parceria Angola e Japão. Garantias de investimento para o setor da energia. Em destaque. Está aberto o Ano Judicial 2024. A cerimónia oficial aconteceu hoje e foi presidida pelo chefe de Estado, que na ocasião recomendou firmeza no combate aos crimes no país. O tráfico de drogas e de combustíveis, além da exploração ilegal de minerais preciosos, destacam-se na lista de crimes que o presidente quer ver combatidos com rigor. O presidente da República, João Lourenço, reiterou que o seu executivo está empenhado em implementar e concluir os projetos em curso para a reabilitação e apetrechamento dos tribunais, para melhorar as condições de trabalho dos oficiais de justiça e da acomodação dos cidadãos que procuram os seus serviços. Este compromisso do executivo em implementar tribunais com instalações condignas por todo o país visa fundamentalmente aproximar a justiça aos cidadãos, assegurando deste modo que as populações não tenham de percorrer grandes distâncias para que seja garantida a tutela jurisdicional efetiva dos seus direitos. Ao proceder à abertura do Ano Judicial 2024, nesta sexta-feira, o chefe de Estado reafirmou que se requer ao Poder Judicial uma justiça equitativa, célere e que sirva à sociedade. Por isso chamou a atenção para que o Poder Judicial seja intolerante aos crimes ambientais, tráfico de drogas e outros males. Gostaria de chamar a atenção para a necessidade de os órgãos de justiça, na parte que lhes cabe, serem mais firmes e intolerantes no combate ao tráfico de droga, de combustíveis, no combate à exploração ilegal, vulgo garimpo e tráfico de minerais preciosos, nos crimes ambientais como o abate indiscriminado das florestas e contrabando de madeira, na caça furtiva e contrabando de presas e peles de animais protegidos. A vandalização de bens públicos e privados deve merecer de toda a sociedade a mais viva condenação e repulsa e a ação vigorosa dos órgãos de justiça. Os compradores dos bens que são produto da vandalização são os que estimulam este tipo de crime e, como tal, responsáveis por este fenómeno criminoso que a todos preocupa. O lema que conduzirá os trabalhos do Poder Judicial em 2024 é pela concretização da autonomia financeira e modernização da atividade jurisdicional. No capítulo da modernização, o Presidente da República anunciou a implementação de um sistema informático que deverá abranger e melhorar os trabalhos do Poder Judicial. Em colaboração com as estruturas competentes do Poder Judicial, o Executivo está a trabalhar para implementar o programa de informatização do sistema judicial, devendo abranger os tribunais e a Procuradoria-Geral da República, com vista à sua modernização e aumento da eficiência e celeridade na atuação desses órgãos. Esta semana, com apreço, registramos a inauguração das instalações da comarca de Viana, um majestoso edifício
com padrões arquitetônicos invejáveis, que muito nos orgulha, uma vez que desde a independência nacional nunca se construiu em Angola, ao nível das comarcas, um edifício tão moderno como o referido imóvel. Para João Lourenço, este período traz consigo desafios, desde os mais antigos e já conhecidos, como também de novos que exigirão de todos, enquanto nação, resiliência e sagacidade para os enfrentar e ultrapassar, encontrando as melhores e adequadas soluções para a nação. A abertura do ano judicial 2024 teve o selo da defesa da autonomia financeira dos tribunais e magistrados, na perspectiva de criação de melhores condições de trabalho. E à margem do evento, o Procurador-Geral da República disse que o ano pode ser determinante no caso dos processos de justiça que envolvem altas figuras. Autonomia financeira e modernização da atividade jurisdicional é o que os magistrados defendem na abertura do ano judicial 2024. As reações não tardaram. Os homens do direito defendem que, enquanto os tribunais não tiverem os seus próprios orçamentos, não serão independentes. A maioridade financeira dos tribunais ainda não se consolidou. É necessário que o Executivo mude de atitude naquilo que é fundamentalmente o controle do orçamento, quer na elaboração, quer no desembolso, não é? Mas tudo tem tempo, não é? O importante é pressionarmos as instituições para que façam cada vez melhor o seu trabalho, mas deixar claro que enquanto não existir autonomia financeira dos tribunais, eles não serão independentes. É inconcebível que, na fase atual do desenvolvimento do país, os tribunais continuem a depender simplesmente, às vezes, tanto de falta de papel para poderem executar as suas obrigações constitucionais. Portanto, tem que haver autonomia suficiente para que os tribunais tenham uma folga suficiente para poderem cumprir com o seu cabal papel. Porque quando se quer uma justiça célere, uma justiça dinâmica, uma justiça pronta e próxima do cidadão, é necessário que de facto esteja acompanhado e por trás esteja condições financeiras que possam ajudar a resolver isso. Quanto aos processos mediáticos que a PGR tem em sua posse, como é o caso do Manuel Vicente, o Procurador-Geral da República disse que se espera uma cooperação internacional para avançar com o caso. Esse processo do Sr. Manuel Vicente é um processo que vamos precisar muito da cooperação internacional. E a cooperação internacional, as respostas nem sempre surgem no tempo oportuno, no tempo que nós precisamos. Então, naturalmente, teremos que aguardar um bocado mais para podermos, um dia desses, dar uma informação mais clara, mais certa. O que já está claro e concluído é o processo de Carlos São Vicente, que por esta altura, Angola trabalha com os governos da Suíça e da Singapura para recuperar os bens revertidos ao Estado angolano. Esse caso, como disse há bocado, já tem uma sentença transitada em julgado. Nessa sentença, esses bens foram todos revertidos ao fundo do Estado e nós, nesse momento, estamos a trabalhar com os governos da Suíça, de Singapura, para que esses bens, esses valores que estão nesses países, possam então ficar à disposição do Estado angolano. Na abertura do ano judicial 2024, ficou evidente nas palavras dos magistrados a necessidade de uma reforma nos órgãos judiciais. Estão mesmo paralisados os serviços no Ministério Público, como estava previsto pelo sindicato. A paralisação deve, numa primeira fase, estender-se até o dia 8 deste mês. Em causa está a reivindicação por melhoria salarial e condições de trabalho. Alguns utentes e advogados mostram-se agastados com a paralisação de alguns serviços anunciados pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Nos tribunais de comarca de Luanda, como Dona Ana Joaquina, por exemplo, foi possível verificar a procura pelos serviços. Nesta semana, hoje é o segundo dia que cá venho. É um processo que estava a decorrer no SIC geral, portanto, remeteu-se cá o juiz de garantia que nem água vem, nem água vai, em função da burocracia
que mesmo as instituições têm. Hoje nós não temos como trabalhar. Se o magistrado do Ministério Público não pode prestar serviço, é porque também não há como o magistrado magistrado judicial tomar uma decisão na ausência destes. Quer dizer, lamentavelmente, grande parte dos detidos estão sendo encaminhados para os estabelecimentos prisionais até que termine, portanto, a greve decretada pelo Ministério Público. Já o Sr. Adão conta na primeira pessoa que, apesar da morosidade registada, viu a sua situação resolvida. Na área das transgressões, eu tive a carta retida fora do prazo. Estou nesse momento contente porque há situações, quando há greves, realmente há situações que nem às vezes um utente conseguem atender o que ele trouxe naquele sítio, mas nesse momento eu digo que estou a ser atendido. Os advogados esperam que a situação seja resolvida o mais rápido possível para que os processos tenham celeridade processual. Nós esperamos que a entidade competente superior ao nível da magistratura do Ministério Público tome uma decisão o mais rápido possível, com vista, portanto, a resolver este desiderato, porque só um dia de paralisação já é um problema, faço ideia, se a greve durar mais de 5 dias. O processo que eu vim cá se constatar, na verdade, tem de ter a assinatura do magistrado do Ministério Público. Imaginemos os julgamentos que tem de ter hoje. Eu acredito que não vão poder acontecer porque os tribunais são compostos pelos juízes, os procuradores, os advogados e os arguidos. Não é? Então, acredito eu que faltando uma peça fundamental, que é o Ministério Público, que é o órgão que acusa, isso vai criar constrangimento no andamento de muitos processos. Segundo o sindicalista, numa primeira fase, a interrupção terá a duração de 8 dias contínuos, tendo afirmado que enquanto decorrer este período, os arguidos não vão ser ouvidos em interrogatório preliminar. Os magistrados do Ministério Público apenas vão fiscalizar as celas e os lugares de detenção para acompanhar e identificar a possibilidade de existirem arguidos que precisem de alguma intervenção médica, medicamentosa ou hospitalar, e quando o visado seja o menor ao qual são imputados factos descritos na lei como crime. O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adelino André, esclareceu em uma nota: entre as principais reivindicações da classe consta a reposição dos passaportes diplomáticos, a aprovação do estatuto remuneratório da classe, bem como a atribuição de viaturas de função a todos os magistrados. O Japão promete apoiar Angola no projeto de eletrificação do sul do país. Tem na manga um valor para investimento avaliado em $2 milhões. O chefe de Estado recebeu hoje no Palácio o presidente da Agência Internacional de Cooperação do Japão e o enviado especial do homólogo namibiano Nangolo Mbumba. O Japão pretende identificar novas áreas de cooperação com o nosso país. Nesta perspectiva, o chefe de Estado recebeu no seu gabinete o presidente da Agência Internacional de Cooperação do Japão, com quem falou sobre o projeto de eletrificação do sul do país, estimado em $2 milhões, que os japoneses pretendem desenvolver no nosso país. 2019年に大統領閣下が日本を Primeira área de foco será a transmissão da energia elétrica no sul de Angola. Há pouco, recentemente, o governo japonês aprovou previamente. Ainda falta o procedimento final, mas houve pré-aprovação do projeto de reforço do sistema de transmissão da energia elétrica na região sul de Angola. Daqui a pouco, nos próximos dias, nós estamos a planear uma assinatura do acordo sobre este projeto. O Japão pretende investir também no setor social, com realce para a saúde e ensino superior, onde a Agência de Cooperação do Japão quer disponibilizar bolsas de estudos para jovens angolanos. E outras áreas abordadas na audiência foi a área de saúde e educação. Sobretudo, a educação
e formação dos jovens angolanos é uma das prioridades da Sua Excelência Presidente da República. Por isso, a JICA, em colaboração com o governo angolano, vamos analisar em que área, em que forma nós podemos elaborar os futuros projetos. Noutra audiência, o presidente da República, João Lourenço, recebeu o enviado especial do homólogo da Namíbia, Nangolo Mbumba, portador de uma mensagem que diz não conhecer o seu conteúdo. O ministro da Defesa e Assuntos dos Veteranos da Pátria da Namíbia disse ter agradecido ao presidente João Lourenço o apoio que Angola prestou ao seu país por altura das exéquias do presidente Ag Gottfried Geingob na passada semana. Devo aqui realçar que tive uma boa interação com o Sr. Excelência Presidente da República de Angola, onde essencialmente falamos sobre a contribuição de Angola em relação ao fatídico acontecimento que ocorreu na República da Namíbia, que é o falecimento do antigo presidente Ag Geingob. Portanto, aproveitei a oportunidade para exprimir a gratidão e o apreço à Sua Excelência Presidente da República de Angola, ao governo, ao povo de Angola, pelo apoio que nos foi prestado durante este momento bastante difícil, que levou até ao enterro no domingo do nosso antigo presidente. De acordo com o portador da mensagem, o presidente da República da Namíbia, Nangolo Mbumba, deverá deslocar-se ao nosso país nos próximos dias para uma visita de trabalho. Fora de portas, ameaça de bomba força o presidente Emmerson Mnangagwa a cancelar viagem. Acompanhe o resumo da atualidade internacional com este e outros assuntos em destaque. É com Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite, Simeão. Olá, Emília. Olá. Boa noite a todos. Uma ameaça de bomba fechou o aeroporto Vitória Falls, no Zimbábue, e forçou o presidente do país a cancelar um discurso planeado numa conferência sobre energias renováveis. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, teve que suspender a sua viagem para permitir investigações que já estão em curso. Nesta sexta-feira, as autoridades aeroportuárias foram informadas sobre uma ameaça de bomba visando os aeroportos do Zimbábue. Outras notas internacionais, acompanhe. O Parlamento do Ghana aprovou por unanimidade um projeto de lei anti-homossexualidade que atraiu críticas internacionais. O projeto de lei que foi implementado no Parlamento em 2021 não só criminaliza as relações LGBTQIA+, mas também aqueles que apoiam os direitos desse grupo. Anja Machine fugiu para Berlim antes que o Parlamento aprovasse o projeto de lei. Ela teme pela segurança dos amigos que teve de deixar para trás. Os legisladores dizem que o comportamento e a defesa LGBTQIA+, vão contra os valores culturais do Ghana. A aprovação do projeto de lei ocorre no momento em que o país tenta emergir de uma crise econômica e pelo não pagamento da dívida de US$ 3.000 milhões com o Fundo Monetário Internacional. Morreu nesta quinta-feira o antigo presidente da Tanzânia, Ali Hassan Mwinyi, de 98 anos. O anúncio foi feito em comunicado pela atual presidente do país, Samia Hassa, disse: "É com tristeza que anuncio a sua morte", e acrescentou que o antigo chefe de Estado estava a ser tratado de um cancro do pulmão. Ali Hassan Mwinyi tinha sido hospitalizado em Londres em novembro de 2023, antes de regressar ao país para prosseguir o seu tratamento. O país vai observar 7 dias de luto, com as bandeiras nacionais a meia haste. Várias pessoas concentraram-se perto da igreja de Moscovo para uma última despedida a Alexei Navalny. Opositor de Vladimir Putin, morreu numa prisão no Ártico, onde cumpria a pena de 19 anos. Horas antes do funeral ter começado, centenas de pessoas esperavam à porta da igreja pela chegada do corpo. Na longa fila encontravam-se vários diplomatas ocidentais. Os russos, que gritavam o nome de Alexei Navalny, disseram que não perdoariam as autoridades pela sua morte. Os únicos símbolos da homenagem foram as flores nas mãos dos participantes. Cartazes ou qualquer outro objeto que revelasse desobediência ao regime de Putin foram proibidos nas cerimônias, sob pena de detenção de quem os carregasse. Está contada a atualidade internacional. Janete Simeão, até amanhã. Até amanhã, Emília. Obrigada. Estamos informados. Boa noite. Até amanhã, Emília.
Caiu o pano sobre a reunião dos ministros das Finanças do G20 que teve lugar no Brasil, mas não da melhor forma. Houve falta de acordo em relação à divulgação do comunicado conjunto do encontro. Os conflitos na Ucrânia e a faixa de Gaza levaram representantes financeiros das 20 maiores economias do mundo a não divulgarem na reunião do G20 um comunicado conjunto do grupo. Motivo? Falta de acordo. Como sempre acontece, os funcionários dos bancos centrais dos países mais ricos se reúnem para abordar questões de interesse econômico para selar cooperações. Desta vez, o encontro foi no Brasil e contou com a participação de Angola com uma delegação chefiada pela ministra das Finanças, Vera Daves. Vera Daves teve a missão de abordar as experiências nacionais para o desafio de resolver a desigualdade, perspectiva do crescimento econômico, inflação, emprego, estabilidade financeira, tributação internacional no século XXI, papel da dívida global e das finanças para o desenvolvimento. Todos estiveram de acordo com a exposição econômica, mas quanto ao assunto político, não houve consenso. Nutrido a esperança de que temas mais sensíveis relativos à geopolítica fossem debatidos exclusivamente no track diplomático, na reunião dos Sherpas, né? Nós imaginávamos que essa divisão de trabalho pudesse acontecer. Mas como não se chegou, na reunião da semana passada no Rio de Janeiro, a uma redação comum, isso acabou contaminando o estabelecimento de um consenso na nossa. Se tornou quase uma impossibilidade lógica, porque se não for possível lá, dificilmente nós vamos chegar, sem o apoio dos Sherpas, a uma solução satisfatória aqui. Não obstante isso, eu reforço, no que diz respeito aos temas afeitos ao nosso grupo, à nossa track, nós chegamos a uma redação absolutamente consensual sobre os temas de natureza eminentemente econômica. Mesmo sem um comunicado oficial, o Brasil, que preside o G20, divulgou um resumo das reuniões. De acordo com o documento, a probabilidade é que a economia global desacelere em alta. As perspectivas de crescimento no médio prazo permanecem moderadas e as estimativas indicam que o crescimento econômico global se estabilizará em um nível mais baixo. O documento, no entanto, não cita a proposta do Brasil para uma taxação mínima de 2% sobre os rendimentos dos super ricos. O Brasil defendeu no encontro uma nova globalização centrada nos desafios sociais e ambientais que o mundo atravessa. Assembleia Nacional. Debates na Generalidade. Resultados em destaque. Essa situação já vivemos com ele há mais de 20 anos. Estamos a esperar a morte aqui. Construções, negligência e perigo. É preciso alertar que esses cidadãos estão a trazer um perigo para todo o edifício. Obras no topo da desordem. Nós dissemos na cave, está cheio de água. São pessoas que não têm onde ir. Fiscalização. Esse edifício do tempo colonial que já levam 50, 60 anos. É preciso haver uma fiscalização. Ao serem alteradas as cargas do edifício, condicionam a vida útil do edifício. Essas fissuras, a primeira vez que mexeu, abriu. Você está a dormir só com um olho. Você fecha os dois, apanhas um sono, você não sabe a que hora que isso desaba. O que está na base do fenómeno. É complicado viver-se nessa situação. Terraços. Na reportagem da semana. É daqui a pouco. Esteve reunido hoje aqui em Luanda, em sessão ordinária, o Conselho Económico e Social. Assuntos emergenciais dominaram a agenda do encontro que terminou no princípio da noite desta sexta-feira.
Com o objetivo de melhor aconselhar o chefe de Estado no exercício das medidas, ações e decisões a serem tomadas para o bem-estar da população, bem como a estabilidade do país no contexto interno e externo, os conselheiros do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, discutiram temas das seguintes áreas de especialidade: macroeconomia, empresarial e social. Assim, no domínio da especialidade macroeconômica, foi discutido e aprovado com emendas o documento com as propostas de medidas e ações concretas sobre o tema eliminação de barreiras e aceleração das trocas comerciais entre Angola e os países da SADC. No domínio das questões inerentes à especialidade empresarial, de igual modo, foi discutido e aprovado com emendas o documento com as propostas de medidas e ações concretas sobre o tema culturas estratégicas, nomeadamente o arroz e o café. E quanto às questões relacionadas à especialidade social, foi discutido e aprovado com emendas o documento com as propostas de medidas e ações concretas sobre o tema ambiente, áreas de conservação ambiental. Finalmente, o referido encontro beneficiou de um discurso de encerramento proferido pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, que ao longo da sua intervenção destacou a importância de se tirar maior proveito das valências e forças trazidas pelo Conselho Econômico e Social, enquanto órgão auxiliar do titular do Poder Executivo, sobretudo pela necessidade de haver maior proximidade entre o governo e aqueles que lidam com as questões da atividade econômica na sua vida prática cotidiana. O Conselho Econômico e Social é um órgão de consulta do chefe de Estado e é composto por 45 membros, escolhidos entre especialistas reconhecidos nas áreas das ciências econômicas e sociais, bem como empresários e gestores que cumprem um mandato de 2 anos, podendo ser renováveis ou não. Na Assembleia Nacional, os deputados aprovaram hoje, na generalidade, a proposta de ratificação do protocolo da SADC sobre estatística. O diploma passa pelo crivo parlamentar, numa altura em que o país está perto de realizar o Censo Geral da População. Os deputados à Assembleia Nacional deram luz verde à ratificação do protocolo da SADC sobre a estatística, através da aprovação da resolução na generalidade, com 150 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. O diploma é aprovado numa altura em que o país se prepara para realizar o censo de 2024. Este diploma em discussão ganha também uma relevância particular no momento em que o país prepara o censo 24, a ter lugar, ao que tudo indica, a partir de 19 de julho de 2024. Com esta ratificação, o Estado angolano não só tem a obrigação de produzir dados estatísticos de alta qualidade, mas também o dever de promover a profissionalização das estruturas responsáveis pela sua produção, com vista à harmonização das normas metodológicas da sua utilização. Ao aderir ao protocolo da SADC sobre a estatística, Angola terá a possibilidade de melhorar os seus dados estatísticos a fim de acompanhar melhor as suas prioridades. Podemos concluir que as estatísticas são importantes para a monitorização do progresso, para o alcance do desenvolvimento socioeconômico, na criação de riqueza e de oportunidades de negócio e na redução da pobreza, colocando-as no caminho do crescimento sustentável e alcançando um elevado grau de harmonização e racionalização para permitir a conjugação de recursos em prol da autossuficiência coletiva, a fim de melhorar o nível de vida das populações. O protocolo vai permitir também que Angola produza dados estatísticos mais confiáveis sobre a sua realidade econômica e social. Temos a oportunidade de reafirmar o nosso compromisso com a produção e com o reforço do nosso sistema estatístico nacional, na medida em que poderemos, então, ter uma base para elaborar políticas públicas, bem como garantir o acompanhamento das mesmas e avaliar o impacto destas nas vidas das nossas populações. Em segundo lugar, temos a oportunidade de poder harmonizar e padronizar a metodologia, permitindo que os nossos dados e a produção dos dados que são feitos em Angola sejam comparáveis aos Estados-membros da região.
A Assembleia Nacional discutiu e aprovou outros 4 diplomas, destacando a ratificação do protocolo da SADC para a proteção de novas variedades de sementes, que visa a criação de condições que facilitem os progressos agrícolas, encorajar os agricultores da região e estimular o investimento no setor das sementes. Este protocolo confere a Angola a possibilidade de melhorar a fiabilidade e a abrangência na produção de dados estatísticos, permitindo, por exemplo, que possamos produzir um conjunto de documentos, nomeadamente estaremos a falar de dados relacionados com a pobreza multidimensional, dados relacionados com o desempenho macroeconômico nacional, dados relacionados com o comércio, dados relacionados com a segurança alimentar e dados relacionados com as alterações climáticas e a vulnerabilidade dos povos. E falamos agora de símbolos nacionais. Foi hoje inaugurada a galeria aqui em Luanda. Um momento prestigiado por distintos membros do Executivo e outras figuras da sociedade. Agora, com a existência desta galeria dos símbolos nacionais, a população vai poder adquirir conhecimentos e valorizar mais os símbolos nacionais. A galeria foi inaugurada nesta sexta-feira no município de Talatona, em Luanda, pelo ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, que destacou a importância desta nova Casa dos Símbolos Nacionais. O que temos notado no quadro das nossas atividades é uma má utilização, quer da insígnia, quer da bandeira nacional, assim como uma má entoação do hino nacional. Portanto, colocamos aqui à disposição da sociedade, portanto, esta galeria que retrata os símbolos nacionais e as suas diferentes formas de utilização, nos termos em que a lei estabelece e nos termos em que o regulamento sobre a utilização dos símbolos nacionais também o faz. E que todo mundo pode aceder sem grandes formalismos. Precisamos naturalmente que isso seja preservado, seja cuidado. É um investimento que foi feito para que possamos cada vez mais educar a nossa sociedade sobre a boa utilização e a diferença que deve ser prestada aos símbolos nacionais. Para o especialista em cerimonial e protocolo, os cidadãos devem aprender o uso correto dos símbolos nacionais. Os erros que as pessoas mais cometem no uso dos símbolos nacionais é bandeiras no avesso, desproporção das medidas, ou mastros mais curtos em relação às bandeiras, ou bandeira de Angola inferior às outras dos outros estados, bandeiras em mau estado de conservação. As escolas, por exemplo, a nossa lei 14/18 de 29 de outubro, ela é clara, diz que as instituições escolares, por exemplo, devem hastear a bandeira às 8 e ser retirada às 18 horas. E as instituições, quer públicas, privadas ou qualquer que seja, que não tenham iluminação suficiente nas instalações, não podem deixar a bandeira pernoitar na instituição. Então, são esses momentos todos que o país precisa sentar, irmos revendo para que possamos, num futuro breve, corrigir. Com a inauguração da Galeria dos Símbolos Nacionais, pretende-se que as imprecisões e as irregularidades na produção e uso dos símbolos nacionais sejam corrigidas, bem como a promoção do conhecimento da opinião pública sobre as características dos símbolos nacionais, formas de uso, normas protocolares e formar consciência patriótica. Na reportagem da semana, hoje olhamos para o fenómeno das construções nos terraços de prédios. O perigo da negligência à volta dessa prática que ganhou espaço nos últimos dias, principalmente aqui em Luanda. A reportagem tem a assinatura do Simão João. Terraços de prédios tomados de assaltos por construções clandestinas. A maioria começa com um anexo ou arrecadação e com o tempo evoluem para residências de várias tipologias. Em Luanda, são raros os edifícios que não têm a construção invadida por obras irregulares. São edifícios da antiguidade, era colonial, mas que no seu terraço encontramos diversas construções, o que coloca em sérios riscos a vida de quem lá vive. Mais de 80 famílias moram neste prédio localizado no bairro Alvalade, distrito urbano da Manhanga. Quintas Caiombo faz deste terraço a sua casa há mais de 11 anos.
As grandes fissuras e o crescimento das árvores não saem de seu pensamento na hora de dormir. Você está a dormir só com um olho. Não pode fechar os dois. Você fecha os dois, apanha um sono, você não sabe a que hora que isso desaba. Até a data de hoje nada feito. É aquelas fissuras, não é normal. É uma fissura daqui, uma fissura dali, vamos assustar só amanhã, o prédio desabou, as pessoas morreram. Os 2 prédios sofreram várias perfurações para adaptar, por exemplo, as casas de banho e outros compartimentos destas moradias. Os edifícios são projetados para suportarem uma determinada carga. Quando alguns cidadãos, a título individual, fazem a ocupação do terraço, que é um espaço de lazer, mas infelizmente ocupam para construir mais um ou 2 andares com tipologias diferentes, é preciso alertar que esses cidadãos estão a trazer um perigo para todo o edifício, porque as fundações foram projetadas para uma determinada carga. Ao serem alteradas as cargas do edifício, condicionam a vida útil do edifício. Outras famílias que moram no terraço preferiram não gravar entrevista. E o engenheiro adverte que obras fora do projeto original de um imóvel têm que ter a anuência das autoridades do Estado e acompanhadas por técnicos especializados. É preciso monitorar em cada apartamento a forma de ocupação, como é que os vários utentes estão a utilizar os apartamentos, se estão a fazer alterações tanto do piso, olhando aqui no piso, na substituição do cerâmico, se não estão a provocar vibrações nas lajes e até também se não estão a colocar, por exemplo, os geradores, os reservatórios de água nos terraços, que vão cada vez mais criar sobrecargas elevadas no edifício. Os riscos neste edifício não estão só no alto. No subsolo, a cave já foi moradia de Natália e Domingas. Não temos como para nós viver, não temos como para nós ficar. É por isso que saímos da cave, estamos vivendo em cima, não tem como mesmo. Fizemos tudo, mas não estava a dar certo. Agora nós queremos a ajuda do governo para nos ajudar, tiramos aqui, nos pegou o sítio para nós ir viver. Eu tive que abandonar a casa com os miúdos, não me deu tempo de tirar mesmo nada. Nada mesmo. Nesse momento eu vivo na casa de renda na montanha com os miúdos. Tive que abandonar tudo, até os já se foram roubados. Nesse momento não tenho nada na casa de renda com os miúdos. Já é complicado viver nessa situação sem marido, com 4 filhos na casa de renda, com casa que eu tinha. Muito difícil. Com a casa que eu tinha. Temos ali um chafariz que até data de hoje não funciona. Esse chafariz quem pôs foi o governo. Não funciona. E por baixo desse chafariz, onde tem o batimento, a água não sai de outra sarjeta para outra. Então nós, como temos a cave, a água faz retorno, volta de novo na cave. Nós temos ali 26 quartos na cave, que está inundado. Está mesmo inundado, é 2 metros de altura d'água. Tinha moradores, inclusive morreu um casal. Hoje não tem morador, mas uma fossa de esgoto com sujeira e outras dificuldades de escoamento afasta qualquer possibilidade da cave se tornar novamente uma casa. Nós, moradores, estamos de facto aflitos. Temos estado a fazer o nosso paliativo, temos estado a fazer aquilo que podemos, mas não podemos muito, porque tudo requer verbas, requer gastos. E já imagina, se uma cota mensal de 2, 3 mil já é difícil, agora imagina um trabalho que alberga ali, que gasta aí no mínimo alguns milhões de kwanza. Então fica muito difícil. Se não se retirar aquela água rapidamente e fazer um revestimento reforçado da cave para permitir que a água não volte a correr e até impermeabilizar todas aquelas paredes de contenção, nós vamos assistir o edifício a assentar aos poucos
e, infelizmente, se as ações não forem tidas rapidamente, ela pode sentar, portanto, como um todo e poderá ser preocupante. Com vista a repor a legalidade e a autoridade do Estado, bem como preservar a estabilidade dos edifícios da cidade capital, a administração municipal de Luanda tem realizado algumas demolições nos prédios. A reportagem da semana é a marca da sexta-feira no Girassol Jornal e hoje estivemos a refletir sobre este fenómeno. 1 de março, dia especial para a Sua Eminência Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que comemora hoje 99 anos e, a propósito, Janete, chega à nossa banca de redação uma nota de felicitação do Ministro da Cultura, Filipe Zau. Exatamente, que deseja ao Dom Cardeal Alexandre do Nascimento, em nome pessoal e do coletivo de trabalhadores do Departamento Ministerial que dirige, muita saúde e felicidade nestes 99 anos, ao lado da família. Estamos a encerrar o jornal, mas não sem deixar-nos sugestões, porque está a chegar o fim de semana. O cartaz na rede é habitual à sexta-feira. E entre as sugestões, se você, portanto, gosta de música, por exemplo, uma das sugestões que fica patente aqui é o show de Carla Moreno, alusivo ao mês da mulher, está a decorrer. Hoje ainda vai a tempo. E trazemos também como sugestão uma peça teatral com o tema A Paixão de José, uma obra do coletivo Henrique Artes, para ver amanhã às 18 horas na Casa das Artes. Pode também visitar até o dia 19 deste mês. O projeto Tambo é dedicado à divulgação do património musical Chokwe, é no Centro Cultural Português em Luanda. Sugestões no cartaz na rede para que você consiga aproveitar da melhor forma o fim de semana. Exatamente, aproveite e divirta-se. E nós terminamos assim a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Já sabe, é sempre um prazer contar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Fique bem, boa noite. Tem conversas com Mel a seguir. Boa noite.